Pasmem, mas existe uma guerra acontecendo neste exato momento. E o campo de batalha é o teclado do nosso celular. Símbolos que parecem completamente inofensivos estão sendo taxados como armas políticas. E segundo a fonte que vamos analisar aqui, as consequências disso tudo podem ser, e olha, sem exagero, devastadoras. Pois é, parece uma piada, né? Mas essa é a pergunta que está no centro de uma polêmica assim explosiva. Como é que uma imagem tão boba, tão inocente, pode de repente ser acusada de ter um significado oculto e perigoso? Então vamos lá, vamos entender que história é essa. Tudo isso começa com uma acusação que, sério, parece roteiro de filme de espionagem. A nossa fonte afirma que existe uma campanha rolando para convencer todo mundo de que símbolos digitais supercomuns são, na verdade, códigos para algo muito mais sombrio. A ideia central é essa aqui, ó. Por baixo da superfície das nossas conversas online estaria escondida uma linguagem secreta de ódio. Emojis, memes, figuras que a gente usa sem nem pensar direito, seriam, na verdade, sinais secretos para organizar e começar ataques de gênero. E agora se segura aí porque vamos aos exemplos. É aqui que a coisa fica impressionante. A campanha diz que o emoji do ursinho de pelúcia é um símbolo do macho dominante. A resposta da fonte é tipo, gente, é só um urso. A cara de pedra, o moi, serviria para desumanizar mulheres. A fonte rebate, é só um jeito de dizer que não quer contato, e isso é um direito de qualquer um. A vassoura, ataques sobre trabalho doméstico. A fonte ironiza, ué, pensei que tinha a ver com bruxas. A taça de vinho, uma forma de zombaria. E a fonte explica, isso é do meme do Leonardo DiCaprio brindando. E claro, a famosa pílula vermelha, o Red Pill, que seria um símbolo de homens que se veem como vítimas. A fonte lembra o básico. A origem é do filme Matrix e significa acordar para uma realidade, qualquer que seja ela. O ponto central da fonte é bem claro. Na visão deles, estão inventando significados para poder perseguir as pessoas. Mas olha, isso vai muito além dos emojis. Essa discussão toda nos leva para um princípio que é muito mais fundo e, francamente, muito mais perigoso. A fonte argumenta que essa tal guerra de significados está apagando uma linha fundamental que separa duas coisas que são completamente diferentes. O que alguém diz e o que alguém de fato faz. E essa frase que está na tela, ela é a espinha dorsal de todo argumento. A defesa da fonte é que símbolos, palavras e até insultos, por mais que a gente não goste, por mais que sejam desagradáveis, eles estão no campo do discurso. Agora, agressão física, violência, isso é outra coisa, é outra categoria. E misturar essas duas coisas, para a fonte, não é só um erro, é um perigo para todo mundo. Esse slide aqui deixa a divisão bem clara. De um lado, o que a fonte chama de discurso, mesmo que seja ofensivo. Insultos, palavras pesadas, opiniões e, claro, os tais emojis e memes. Do outro lado, o que são ações concretas, inaceitáveis, agressão física, violência real, perseguição. O grande alarme da fonte é exatamente este. Estão começando a tratar as coisas da primeira coluna com o peso e as penas da segunda. Ok, mas por que essa discussão toda explodiu com tanta força agora? Não é coincidência. A fonte aponta para um gatilho bem específico que está prestes a ser disparado lá no cenário político brasileiro. Bom, o contexto é o seguinte, um projeto de lei para criminalizar a misoginia. E não é só uma ideia, não. Já foi aprovado no Senado e agora está esperando a votação na Câmara dos Deputados. Ou seja, a aprovação final pode estar muito, muito próxima. E é bem aqui que mora o perigo, segundo a fonte. O medo é que a lei seja tão aberta, tão vaga, que qualquer crítica, qualquer ofensa a uma mulher possa ser enquadrada como crime de misoginia. E a punição? Anos de prisão. Uma crítica política, um comentário mais ácido, poderia levar uma pessoa para a cadeia. E para quem está pensando que isso é só teoria, que é um exagero, a fonte traz um exemplo bem concreto, bem recente, que mostra como essa dinâmica, na visão deles, já está acontecendo. Na prática, no mundo real. O caso envolve o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Num debate político, ele criticou a adversária dele, Simone Tebet, usando uma palavra que é super comum no jogo político, marionete. Só que a resposta da Tebet não ficou no campo da política. Veio como uma acusação direta, pesadíssima e que redefiniu todo o debate. Isso é misoginia. Então, vamos à análise que a fonte faz desse episódio. Primeiro ponto, marionete é um xingamento político padrão usado contra homens, contra mulheres há décadas. Segundo ponto, para a fonte, esse é o exemplo perfeito de uma crítica política sendo reembalada como um ataque de gênero.
E qual o objetivo? Silenciar o oponente usando uma acusação que pode destruir reputações. E aí vem o ponto mais grave, segundo a análise. Mesmo que a pessoa seja inocentada lá no final, o processo em si já é a punição. Os custos com o advogado, o desgaste na mídia, o tempo perdido, tudo isso já serve para calar o adversário antes mesmo de qualquer julgamento. E no fim, tudo isso nos deixa com uma pergunta que é, no mínimo, perturbadora. No mundo onde a gente se comunica cada vez mais por símbolos, por memes, por emojis, onde é que a gente traça a linha? Onde termina o insulto e onde começa o crime? Quando é que um simples emoji se transforma oficialmente numa arma? A resposta para isso, olha, não é nada trivial. Ela pode simplesmente redefinir todas as regras do jogo do nosso debate online.